Quais são os 8 passos para você que quer construir sua casa própria? Desistiu lá de comprar imóvel pronto, nenhum te atende, você quer partir para a construção. Quais são os 8 passos para você ter sucesso nessa jornada? Vamos lá! Meu nome é Gustavo Prado, vou identificar para você aqui os 8 passos para ter sucesso nessa jornada. Primeiro passo, você tem que identificar o seu teto de compra. Você tem que saber, conhecer bem o seu bolso. Isso mesmo. É muito comum a gente estar ali lidando, estar emocionado, início de relacionamento, casou recente, tudo, tem ali 300 mil reais, acho que dá, vamos começar, né? Então, parte para a empolgação, é importante conhecer, conversar, fazer 4, 5 reuniões com pessoas da área, eu vou te ensinar, eu vou te explicar como fazer um pouco disso aqui nesse vídeo, e entender seu teto de o que você tem no bolso, certo? O que você está disposto a complementar se você vier a pegar um financiamento bancário, como ficaria essa taxa de juros, como é que seria essa aprovação, certo? E entender qual que é o limite do imóvel que você pode construir com esse recurso. Né? Então você já tem o lote, ou vai comprar o lote, e tudo está embutido. Então quantos metros quadrados aproximadamente daria para construir no método construtivo que eu vou construir? Então, basicamente, o primeiro passo é entender seu bolso. Existe técnica para isso, existe, se a gente for no 8º passo, você vai entender que eu tenho uma solução para tudo isso aí, beleza? Então, vai lá. Segundo passo, escolher o método construtivo. Então, existe maneira mais barata e mais cara, certo? Se você vai escolher construir, contratar uma pessoa, uma empresa para construir por administração de obra, certo? Aonde você tem uma estimativa de quanto vai custar a sua obra, a tendência, se você acertar nessa contratação, é isso sair mais barato, certo? Desde que você saiba blindar isso, certo? Tem um vídeo que eu falo aqui só, método construtivo, administração de obra ou empreitada global. Eu exploro melhor a diferença entre um e o outro. Então, o seu segundo passo é escolher qual tipo de método construtivo você vai construir. Método de contratação, né? Você vai construir por empreitada global ou por administração de obra. Quando você constrói por empreitada global, você tem um preço fechado, porteira fechada. Você vai contratar a empresa, eu quero fazer essa casa minha por 500 mil reais, que é um número didático, um número bom de falar. Né? Então, aí ela vai falar, então essa casa aqui, nesse padrão tal, nisso aqui tudo eu te entrego por 500 mil reais. Aí, se você, mesmo se você ainda faz uma checagem de algumas blindagens, certo? E contrata, aí você tem certeza do seu preço, beleza? Tende a ser mais caro ali, 15%, 20% mais caro, pelo menos, certo? O terceiro passo, você vai entender as responsabilidades do dono da obra e dos contratados. Você é um dono de obra, certo? Então, você certamente fala, não, contratei por preço fechado lá é tanto, eu não tenho mais responsabilidade nenhuma, porque me falar de fechar, não, agora tudo é por minha conta. Funcionário, qualquer problema que der na obra, funcionário é por minha conta, isso é por minha conta, tudo é por minha conta. Não. Você tem responsabilidades solidárias em algumas coisas. Então, é bom você colocar uma lupa nisso aí e entender suas responsabilidades solidárias. Então, se você fechar uma obra por empreitada global, você fecha essa obra com uma construtora um pouco maior mesmo, um pouco mais renomada mesmo, que se alguma coisa der problema na sua obra, ela vai conseguir sanar esses problemas com você. Agora, você pega uma empresa muito começando agora e tudo, vai respingar alguma coisa em você. Então, assim, a gente está falando esses passos para você ter sucesso, esses 8 passos para você ter sucesso na construção da sua casa, em ter sucesso nisso. Quarto passo, você vai iniciar os projetos, né? Seus projetos e alvará, já vai fechou, contratei aqui uma por administração. Geralmente, quando é uma por administração ou empreitada global, esse pessoal mesmo te indica, os arquitetos, vai te indicando. Então, você vai começar ali fazendo um croquis com o arquiteto ali e vai identificar ali a personalização da sua casa do jeito que é a sua cultura de rotina, né? Não, então você tem uma cultura mais de área de lazer, então eles focam um pouco na área de lazer, coloca a cozinha ali mais ou menos
um jeito que você cozinha, um jeito que você não cozinha, tem churrasqueira, não tem, você tem um pet, um cachorro, alguma coisa, organiza ali a planta baseada nessa cultura e compatibiliza o tamanho da planta. Ah, eu tenho 500 mil reais, então minha casa não pode passar de 130 metros quadrados de área privativa, o lote é esse lote aqui que eu já escolhi por tantos mil reais, eu já tenho lote e tudo, então você vai compatibilizar o preço para não estourar seu teto de gás ali, e assim você vai fazendo de cima para baixo, certo? Feitos os projetos, certo? Iniciados os alvarás ali, que é a licença que a sua cidade, a prefeitura da sua cidade dá para você começar aquela construção, você então inicia as obras, certo? Então, você como dono de obra, é importante também, um quinto passo seria você acompanhar o cronograma físico-financeiro. Exija um cronograma físico-financeiro, certo? E não adiante dinheiro para esse cronograma físico-financeiro. Então, se essa etapa da fundação está prevista para gastar 50 mil reais, não fale, me dá 60, 70 mil reais aqui. Não vai, faz o cronograma financeiro e seja rígido com quem você contratou. Não adianta, prefira parar a obra e recontratar outra pessoa para terminar aquela obra do que extrapolar o programa físico-financeiro, certo? Em outro vídeo eu falo aqui os 5 erros que você não deve cometer. Então, um deles eu falo de você não contratar, por exemplo, pedreiro e tocando e esse pessoal aí pedindo adiantamento de mão de obra e tudo. Isso é um problema muito grande, certo? Sexto passo. Se você tiver contratado por administração de obra, é importante que você esteja com a planilha de gastos da obra junto com quem você contratou, certo? Então, toda vez que faz uma compra ali, você vai olhando se os comprovantes daquela compra estão na sua planilha de obra e os comprovantes que o material chegou na obra está na planilha de obra ali e vai fazer algumas checagens. Então, você tem um certo trabalho, de, sei lá, 1 hora por semana fazer essas checagens, 1 hora por semana fazer uma reunião semanal com esse empreiteiro para ele passar o relatório da obra. Então, não deixe de tirar o olho da obra nesse sentido. Porque o orçamento vai sempre cobrando, eu quero sempre 3 orçamentos, para a gente fechar no menor, na mesma qualidade, tudo. Porque as empresas que vão habituando, se for as mesmas empresas que forem fornecendo materiais para você, elas têm uma tendência, depois de 2, 3 orçamentos, elas pararem de dar aquele desconto que você sempre tinha e tudo, e vai começar a aumentar as margens delas, é muito comum. Então, você sempre acompanha esses orçamentos, certo? 7º passo, faça um acompanhamento criterioso da formalização jurídica da sua mão de obra, certo? Então, você tem um contrato de empreitada ou administração de obra com uma empresa de engenharia e ela contrata os seus funcionários, certo? Então, assim, cheque e pegue todos os contratos do seu mestre de obra, exija isso do seu administrador de obra com os empregados dele, certo? E tenha aí uma cópia de todos esses contratos com você. E exija, se possível, uma formalização na carteira de trabalho, certo? Nem que seja contrato intermitente, com essas pessoas que passam a sua obra. E exija também um controle rigoroso de EPI, equipamento de proteção individual. Peça um acompanhamento dos relatórios exija que o seu empreiteiro entregou esses equipamentos de proteção individual e a assinatura de todos que pegaram esse equipamento, certo? E exige esse controle de EPI, porque existem responsabilidades subsidiárias. Se uma pessoa dessa, vamos supor, quebra o dedo, quebra a perna, cai, bate a cabeça, não usou o capacete, e isso vem para o seu mestre de obra, para o seu empreiteiro, né, a pessoa que pegou a administração, e ele não tem a condição de arcar com aquele prejuízo, isso respinga juridicamente em você futuramente. Ou mesmo, daquelas pessoas que estão na sua obra, o servente, que é muito agradável, muito brincalhão, e muitas vezes você leva lá refrigerante para ele no meio da obra, quando você vai visitar a sua obra lá, você leva um refrigerante, você leva um salgadinho e tudo. Ele não está formalizado na carteira de trabalho, certo? Aí ele sai, um mês que ele ficou ali, que ele não foi naquela obra,
e não formalizou ou um contrato de trabalho, um contrato de experiência, ou alguma coisa que é compatível juridicamente com a legislação do país, certo? Essa mesma pessoa que foi muito simpática com você, na hora que ele se vê desempregado, e um dia depois ele tem dificuldade de arrumar algum serviço, ele tem algum parente advogado, ele tem alguma amiga advogado, que vai falar, olha, você tem direitos, não sei o que, e vai chegar uma ação trabalhista, certo? Que vai processar o seu empreiteiro e você no polo passivo. Porque essa é uma estratégia de ataque jurídico para que surta efeito em alguns acordos que eles querem que surtam esse efeito. Então você tem que ter um olho nisso, porque esse cara, na hora que a fome bater nele, ele não é seu amigo, certo? E ele tem direitos, né? Então esteja com o olho, porque você, eu contratei lá, ele contrata, ele recruta, ele faz, eu não tenho dor de cabeça nenhuma. Acompanhe, tenha o olhar de dono, você não vai pôr a mão na massa, você não vai bater prego, não vai fazer nada disso, você não vai sentar tijolo, mas acompanhe o administrativo, certo? O último, então, o último e oitavo passo, se você quiser ter, porque é muito bom edificar, construir, você vai ter 30%. Tem um vídeo que eu gravei aqui, que os 5 motivos para você construir sua casa própria. Nele eu falo, quando você constrói sua casa própria, você constrói um patrimônio 30% a 40%, até 50% mais barato do que se você comprar pronto, né? Então, nele eu falo mais motivos para você construir sua casa própria. Então, de fato, se você faz uma alavancagem financeira, mas você tem alguns custos mesmo. Então, você tem que estar atento durante o período de obra, pelo menos 1 hora por semana ali, e ter algum relatório, algum guia, que você vai fazendo um checklist se está tudo batendo, certo? Então, o meu 8º passo é isso. Tenha esse guia, o guia da construção da casa própria, que é um dos objetivos desse vídeo aqui. Eu tenho esse guia completo da construção da casa própria. Então, você tem, vamos supor, 4 meses de construção ou 5 meses de construção. Eu te ensino a técnica de contratar o mestre de obra, as técnicas de contrato, como exigir, tudo que é falado antes, não tem dor de cabeça no final. Quando você começa assim, vamos dizer, na tora, vai surgindo os percalços no caminho, como não tem nada previsto em contrato, fica aquele clima hostil. E esse clima hostil entre você e o seu contratado, que vai perdendo seus cabelos, certo? E vai fazendo você onerar gasto, aumentar, e tudo sai do seu controle, e você fica profundamente desgastado, atrapalha no seu serviço, atrapalha nas suas atividades principais, certo? E culminam em alguns dados muito, muito impactantes. A maioria dos divórcios acontecem logo após a aquisição da primeira casa própria. Então, assim, é por esses motivos. Então, se você tiver um guia da casa própria, você vai ter esse benefício de fazer um patrimônio 30% mais barato, certo? E vai acertar. Então, assim, a minha proposta aqui é que você, aqui na descrição desse vídeo, tem que é esse guia, certo? Então, o guia é um curso, é um passo a passo, do começo ao fim. Quando você estiver na fase de fazer alvenaria, esses cuidados você tem que ter. Você não tem que ver o guia inteiro de uma vez só. Mas você sabe que você tem um pai ali, um livro de cabeceira, tô nessa etapa. O que eu tenho que fazer? E do começo da obra, da compra do lote, da técnica da compra do lote, até a limpeza final de obra. Então, se você quer encorajar, esse guia é um guia prático para esse projeto sair de fato do papel. Então, essa é a proposta. Então, eu queria que você comentasse que você está nesse momento, você já tem 1 ano, 2 anos, você está querendo construir sua casa e tudo, e não construiu, e agora talvez seja a esperança que você tenha de fazer isso sair do papel. A gente preparou, nós somos... Aqui em mais um outro vídeo tem uma oportunidade de eu falar melhor o que nos habilita a fazer esse guia para você, certo? O nosso passado, nosso histórico no mercado, e fornecer esse guia para você. Então, é basicamente isso. Esses são os 8 passos, e esse é o bônus que eu tenho para te ajudar a sair do papel. Acho que o propósito do vídeo foi cumprido. Muito obrigado.